Eu vou discutir agora um assunto esportivo, mas que também é de imprensa. Vários jornalistas estão debatendo hoje. O público também, vejo aqui no Twitter do Redação, muita gente debatendo. Até porque essa capa que o Extra publicou hoje já gerou um fato nessa manhã de sexta-feira. Então a capa do jornal hoje, a gente olha jornais do Brasil inteiro para fazer o programa, do mundo inteiro. A capa do jornal hoje tem um destaque que vocês nem veem aí, mas está abaixo para a seleção brasileira, pequeno. O maior destaque esportivo é um comunicado que o jornal fez, no qual ele informa aos seus leitores, segundo o Extra, que em nome da precisão jornalística, deixará de chamar o goleiro do Flamengo, vou ler o comunicado, em nome da precisão jornalística, o leitor do Extra não encontrará a partir de hoje a palavra muralha relacionada ao senhor Alex Roberto Santana Rafael, provável titular do Flamengo na final da Copa do Brasil. Alex Roberto, o ex-muralha, mais uma vez desmoralizou o vulgo, levando um frango no jogo contra o Paraná pela Primeira Liga. Além de ter errado 100% dos lados nas cobranças de pênaltis, completando 545 dias sem defender uma penalidade. Também em nome da precisão jornalística, o Extra se compromete a rever sua decisão caso Alex Roberto, o ex-muralha, volte a fazer por merecer. Esse é o comunicado na capa do jornal. E aí a gente vai ver qual foi a capa do caderno de esportes, que é também o Muralha e não a seleção brasileira. Muralha foi goleiro de um jogo da Copa da Primeira Liga. O ex-Muralha. Então o jornal vai lá e risca o nome, o apelido do Alex Muralha Roberto. Bom, minha opinião sobre isso, já para abrir o debate. Achei que o jornal não foi respeitoso com o goleiro. Tenho uma grande admiração pelas capas do Extra. Acho que o Extra faz capas muito criativas. Acerta em 90% das vezes, o que é um alto índice de acerto. Sou admirador de quem faz as capas do jornal. Nessa, eu, pessoalmente, como jornalista, não gostei. Acho que falta com respeito ao jogador e dar um peso a ele. Eu faria um comunicado desse para falar de um ex-político, por exemplo. Não faria para um jogador de futebol. Acho que a gente está dando um peso a uma falha ou a algumas falhas que um jogador, na minha opinião, não deveria ter. Acho que comunicado como esse a gente pode fazer, eu não queria dar nomes, mas para um certo senador da República, que já foi muito respeitado, para um certo ex-presidente, que também já teve muito respeito, ele não faria para um jogador de futebol. Aí, o Flamengo soltou um comunicado, com o qual também não concordo, mas a decisão é do clube. O Flamengo informou que a partir de hoje não atenderá mais o Jornal Extra, né? Não permitirá mais que o Jornal Extra trabalhe no Flamengo até o jornal se retratar desta capa. E o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, vai dar uma entrevista hoje, meio-dia, para falar especificamente sobre essa capa e exigir a retratação do jornal. É direito do Flamengo fazer o que ele bem entender. Eu não reagiria assim, né, cerceando o trabalho do jornal, mas é o clube que lida com isso. Analisando aqui a nossa cozinha dessa capa, o que vocês acharam? Bom, primeiro eu não concordo com nenhuma das duas atitudes. Acho que realmente proibir o repórter que não foi, o repórter que faz a cobertura diária do Flamengo nem foi o responsável por esse texto, por esse comunicado, então proibi-lo de exercer sua função não vai resolver um problema que já foi feito, né? Um erro que já foi cometido. O Redação Sport TV foi um programa concebido, né, não para criticar ou para cornetar a imprensa, mas sim para poder debater, analisar, ver como a imprensa enxerga o futebol. Então, eu também não quero ser antiético de dizer, errou, fez, mas não gosto do tom. Errou, acertou, é muito pessoal. A gente está vendo aqui como isso virou um fato. Exatamente. Flamengo, não é assim, mas também não podemos cair num certo corporativismo de sempre dizer que a imprensa, a liberdade de imprensa. Claro que liberdade de imprensa é um dos pilares de uma sociedade democrática. Mas concordo com tudo que você disse. Acho exagerado, acho que botar na primeira página de um jornal um comunicado direcionado a uma pessoa assim, desnecessário, ainda mais sendo um dia depois de um jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ou seja, acho que se dá um peso a uma falha do Muralha
tão grande assim, a ponto de botar na primeira página do jornal. Eu acho que é um desrespeito até ao ser humano, né? Mais do que O Flamengo é um clube ligado no amplificador. Tudo no Flamengo é maior, né? As vitórias do Flamengo, elas são maiores e as derrotas também maiores. A gente está falando aqui de uma derrota num jogo da Copa da Primeira Liga, né? E esse temor com o Muralha é visando a final da Copa do Brasil na próxima quinta-feira contra o Cruzeiro, porque o Diego Alves não joga, não foi inscrito. É quase que o jornal pedindo, Rueda, não escalhe o Muralha. Eu tenho um grande... Então eu vou classificar essa, me perdoe, meus amigos do Extra, como mais uma flamengada da imprensa do Rio, Tim Vickery. E você? Bem, primeiro, eu concordo totalmente com seus abordagens, mas o uso de apelidos como o nome do jogador dá margem para esse tipo de coisa, né? Então, isso é uma coisa que talvez tenha que ser repensado. Mas o que eu quero frisar, isso é um falta de respeito, isso é um desrespeito. O problema, eu acho que esse tipo de coisa é crônica na imprensa brasileira. Eu aprendi muito, tenho muito respeito para a imprensa esportiva brasileira, mas tem uma coisa que eu não gosto, que a maneira de tratar o jogador como ridículo. Presta atenção em serviço. Narrador falando isso. E quando o narrador erra o nome do jogador, não tem ninguém falando, olha, presta atenção, serviço. Essa falta de respeito com os jogadores é grave, no meu modo de ver, acontece o tempo todo. Eu vejo o grande motivo por isso, o abismo social que existe entre os jornalistas, a maioria dos jornalistas esportivos no Brasil é classe média, é mais alto, é a classe social do que vem os jogadores. Eu vejo isso acontecendo cada vez mais na Inglaterra pelo mesmo motivo. Algumas décadas atrás, o meio social dos jornalistas era muito parecido ou igual ao meio social dos jogadores. Hoje não é mais. Então, tem aquela coisa da imprensa, eu estou vendo isso crescendo na imprensa inglesa, tratando o jogador como um tipo ridículo. Eu acho que isso é errado. E quero dizer, Tim, que a gente trabalha aqui no dia a dia, eu já cometi esse pecado ao qual você se refere algumas vezes, e quando me vi diante da situação, eu já faltei com respeito, por exemplo, ao Wagner Love, e aí quando eu vi o que eu falei no ar, eu falei, meu Deus, eu não posso falar isso sobre o jogador. Então o nosso trabalho é errar, mas transformar, em vez de esconder o que a gente considera erro, repercutir e discutir.